meu nome é Ana Moreira, muito boa noite para aqueles que não me conhecem. Eu sou médica e agora estou nestas coisas das artes. Hoje vimos falar dos benefícios físicos e psicológicos do movimento, como seja a dança, como seja a yoga, e tenho comigo o Max Oliveira e a Ariane Donato. Ai, Donato, querida, eu nem leio a minha própria letra. Bom, então, o Max é um artista, é o diretor deste centro de arte que é muito bonito, mesmo em frente ao Rio Douro, no Porto, claro, para quem nos está a ouvir noutros sítios, e o Max é líder do Momentum Crew, que é uma empresa que são campeões mundiais de breaking. É uma crew mundial, campeã mundial de breaking. Além disso, a empresa é Max Momentum, que poderia chamar-se MXM. Muito bem. O Max é um bailarino, portanto é um artista, é um b-boy, é um coreógrafo e também produz espetáculos premiados e acedeu à minha proposta de podermos conversar um bocadinho sobre os benefícios do movimento para a saúde. E a Ariane, que é licenciada em Educação Física com uma pós-graduação de dança, sim, pela Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Eu estudei! E dançou a vida toda, não é? Sim, a vida toda, fiz muitos anos de capoeira também. E yoga eu já pratico há 18 anos. Muito bem. Também já faz bastante tempo. Muito bem. E portanto o que gosta mais de dançar é dança mais livre, é contemporânea? Sim, é isso? Dança contemporânea, okay, com certeza. Que é o que dá mais movimento. É, a dança mais expressiva, mais muito livre, bem. Exatamente. Então, hoje, assim, para fazer um resumo do que vimos aqui falar, a lógica é que façamos movimento para a promoção da saúde. E, portanto, quais são os benefícios físicos e psicológicos do movimento que estejam já estudados cientificamente? Então, temos, por exemplo, que o movimento vai fortalecer todo o nosso sistema musculoesquelético, portanto, vai melhorar a nossa postura, certo? É uma coisa muito importante que temos do movimento. Vai de uma forma indireta, ao melhorar a postura, vai diminuir tudo o que sejam dores na coluna vertebral, por exemplo, porque também melhora a flexibilidade e dependendo daquilo que fizermos, vamos trabalhar diferentes tipos de músculos e de articulações, certo? E, portanto, o facto de termos uma equipa, como seja a equipa que vocês têm aqui, orientada, as pessoas podem, tendo algum problema de saúde, conseguir adaptar uma aula àquilo que têm. Muito bem. Depois, o dançar, que vai nos diminuir a probabilidade de termos osteoporose, porque também, além de melhorar a postura, vai nos ajudar na diminuição de perda de massa óssea. Eu acho que isto é extremamente importante, principalmente para as pessoas que nos estejam a ouvir que já adquiriram algum peso da idade. Não é o nosso caso. Não é o nosso caso, nem nunca vai ser. Nunca, jamais. E isto é muito importante. Esta capacidade que o movimento tem de trabalhar tudo o que seja a flexibilidade osteoarticular e muscular, porque realmente permite que a pessoa se consiga manter em forma do ponto de vista de flexibilidade. A mim isto importa-me muito porque dentro da medicina integrativa uma das coisas que nós tentamos explicar aos pacientes é que existe uma matriz extracelular, que são que está conectada com as faixas que nós temos. Portanto, a lógica é, quando eu consigo que o meu paciente melhore a flexibilidade através do movimento, eu consigo trabalhar melhor estas faixas e desintoxicar melhor, certo? Isto é o que já está provado. Depois, uma coisa extremamente importante é que temos um benefício aqui, como com outros exercícios aeróbicos, na saúde cardiovascular, não é? Porque estamos, no fundo, a fazer com que a pessoa diminua o ritmo cardíaco e a pressão arterial, inclusivamente há alguns estudos que o movimento pode ajudar no colesterol, portanto, parece-me que é muito importante que se possa usar o movimento para trabalhar toda a parte cardiovascular. A manutenção do peso, isso estamos sempre a ter perguntas sobre como é que podemos manter o peso. Aqui, por exemplo, eu tenho escrito uma pesquisa que fiz que é meia hora de dança vai queimar até cerca de 400 calorias, não é? E, portanto, é uma forma divertida de nos mantermos em forma, certo? Pronto, estamos a falar aqui
de uma coisa já estudada, não é? Portanto, podemos aqui fazer uma aula e com isso especificamente mantermos o peso, não é? Pronto, é a lógica do que está-se a dizer aqui, que nos ajuda a manter o peso, porque é um exercício aeróbico, certo? Mais a manutenção da neuroplasticidade cerebral, esta área a mim, eu sou muito fã desta área, portanto, como o movimento facilita a comunicação entre os hemisférios, não é? Portanto, nós temos algum problema de comunicação entre o ser humano de uma forma geral. Os homens um bocadinho mais têm alguma dificuldade de comunicação do hemisfério esquerdo para o direito. Sim, é verdade, mas não perdemos vídeos. Ok, isso tem que ser perdoado, ok? Isso é bullying. Bom, eu não o perdi, eu só não carreguei no botão do REC. Isso, desculpa. Uma falha de comunicação de hemisfério. Ali dizem direto, certo? Peço desculpa. Quer dizer que estamos a gravar, ok? Hoje estamos a gravar, portanto, porta-te bem. Portanto, ora bem, qual é a lógica? A lógica é que quando nós estamos, por exemplo, a aprender novas coreografias, nós estamos a fazer um estímulo para o nosso cérebro. Com isto, vamos melhorar esta comunicação entre o lado esquerdo e direito do cérebro e vamos estimular a neuroplasticidade cerebral, porque eu tenho que estar atento ao que o professor está a fazer. Exatamente. Então eu faço uma cópia e isso que está provado que consegue estimular a neuroplasticidade e, portanto, de alguma forma, por exemplo, foi feito um estudo muito interessante em doentes com Parkinson, que o tango, por exemplo, ajudava os doentes com Parkinson. Isto foi feito onde? Nos Estados Unidos, e é fantástico. Porquê? Porque não sabemos se é porque aumenta a dopamina, se é porque tem algum efeito que ainda nem sequer esteja estudado a nível cerebral. Portanto, isto é muito interessante. Depois, o que é muito importante? É que o movimento, de uma forma geral, como seja a dança, como seja a yoga, vão nos ajudar a socializar, vão melhorar a nossa autoestima, vão melhorar a nossa autoconfiança, porque melhoram toda a capacidade de expressão corporal e por isso também, principalmente a partir de uma certa idade, seja muito interessante este tipo de aulas. Pronto, então, depois desta introdução completamente científica maravilhosa que eu fiz, vou-vos deixar agora falar um bocadinho, porque eu sou capaz de falar o tempo todo. Ariana, me conta. Pois. Me conta. É muito importante isso que você estava a falar do yoga e a associação com a dança. Justamente foi isso que eu criei para essa aula especificamente, que estamos aqui a lançar do Dança Saúde. Falei ao Max quando falamos sobre o projeto e pensei que seria ideal meia hora de dança, ou seja, para mover o corpo, para trabalhar o condicionamento cardiovascular e principalmente manter a mente presente. Certo. Porque quando a gente está a aprender um movimento novo, a gente está a trabalhar a coordenação do corpo, a gente também tem que estar muito presente no que a gente está a fazer, muito atento. O que nós hoje em dia chamamos de atenção plena, ou mindfulness, não é? Que é estar no momento presente, que é o grave problema da sociedade, porque estamos a fazer qualquer coisa, estamos a olhar para o telemóvel, ou estamos a olhar para a televisão, portanto, tudo o que a tecnologia nos vem consumir não faz com que estejamos plenamente no presente. Portanto, isso que estás a dizer é muitíssimo importante, principalmente porque ajuda a diminuir o stress. Um dos graves problemas da sociedade hoje em dia é que nós estamos em stress porque estamos a viver preocupados com o dia da manhã. Exatamente. Como o dia da manhã ainda não chegou, cria-nos ansiedade. Exatamente. Ok? Pronto, então o facto de termos que estar concentrados a aprender uma coisa nova, como seja uma coreografia, vai nos permitir estar focados. Corpo e mente no mesmo local, Isso. a ter a mesma experiência, a mesma vivência. Muito bem. Então a ideia dessa aula é fazer meia hora de dança para ter toda essa experiência, trabalhar o condicionamento cardiovascular e depois 15 a 20 minutos de alongamento. Ótimo. Né? Para trabalhar Aquela coisa bastante boa. mobilidade articular, para se espreguiçar, para sentir o corpo depois daquela sensação ali Daquele de mexer, de exercício suar. aeróbico, Exatamente. fazer uma aula mais de alongamento. Nós vamos fazer um alongamento e nos últimos 10 minutos vamos deitar para relaxar, que é extremamente importante para restaurar a energia vital, para sentir o que o corpo trabalhou naquele dia, como o meu corpo está nesse dia, porque cada dia é único. Nós estamos completamente diferentes a cada dia, dependendo do que eu comi, de como eu dormi, eu vou estar diferente. Então esse corpo vai estar diferente.
Então nós vamos deitar para relaxar e eu vou dar exercícios respiratórios. Então nós vamos ter em 1 hora um condicionamento cardiovascular, Certo. eu vou ter alongamento, mobilidade articular e relaxamento. Muito bem. Que é muito Gostei. bom para a saúde. Portanto, e nós chamamos a isto a aula de dança saúde. Muito bem. Fantástico. Agora és tu. Conta lá. Eu acho É que tu acedeste ao meu convite de fazer esta loucura, mas a ideia é que as pessoas que nos estão a ouvir, e de uma forma geral, todas as pessoas que possam estar interessadas em ter alguma prática de saúde, mas com algum, com aquela coisa de melhorar a autoestima e a autoconfiança, como sendo, aproveitando o movimento corporal, e pronto, e acedeste fazer uma aula especificamente para os nossos utentes e para quem nos esteja a ouvir. Primeiro, eu não sei até que ponto aquilo que vou dizer corresponde totalmente à verdade, mas eu arriscaria dizer que se não somos pioneiros nisto, estamos a ser. E estou a falar, obviamente, aqui, doutora Ana Moreira, Max Oliveira, Isso, MXN. dá-me graxa. Eu estou a falar isto no sentido que eu estou ligado à dança há mais de 30 anos. Ainda Mais não de era 35 nascida anos. eu. Não estava mas ainda estavas por vir a este mundo. E, entretanto, fiz muita coisa relacionada com a dança, relacionada com a produção de arte. Este é o 4º espaço que tenho ligado à formação e ao Certo. ensino, e que foi um upgrade constante. Portanto, comecei com um espaço muito pequenino, muito mau, e pouco a pouco fui construindo, e este considero que é um espaço muito digno, muito bonito, muito bem localizado. Tem uma vista maravilhosa está sobre o praticamente Rio sobre o Douro. rio. E hoje, como está a lua cheia, vê-se a lua, vê-se o rio. E que, no sentido de toda esta aula, por exemplo, faz toda a lógica acabar uma aula e respirar e ter uma paisagem Sem como esta. dúvida. É completamente diferente de termos 4 edifícios ao alto. Sem dúvida, Portanto, concordo. isto aqui tem a ver depois com muita coisa, mas É o uma bem-estar... filosofia. É toda uma bem-estar- filosofia de bem-estar e de promoção da Recordo-me saúde. que num determinado vídeo que se perdeu, eu não sei, isto houve uma história aí de um vídeo que se perdeu, e houve nesse vídeo falou-se uma coisa muito importante que tinha a ver com a ligação aos elementos fundamentais da vida, a terra, a água, o fogo e ar, e nomeadamente, eu gostava de dar esta perspectiva. A dança é uma das modalidades que nos liga mais diretamente ao elemento terra. E não importa se estamos no 20º andar, eu disse sempre isto, portanto, aquilo que a gente tem imediatamente por baixo de nós e que nos faz ativar a ligação à gravidade e ao centro da Terra, é certamente essa ligação do jogo, gravidade, peso, e da maneira como lidamos com isso e como podemos proporcionar um envelhecimento de qualidade, porque estamos mais hábeis e mais ágeis para podermos lidar com essa mesma gravidade e com esse mesmo envelhecimento e ter facilmente um automatismo de subida e descida ao piso. Essa ligação à terra é fundamental. Os orientais têm isso de uma maneira muito acentuada, porque são pessoas que devido às várias artes marciais e yoga, etc., desde sempre educam as crianças e brincam até muito velhinhos no chão, e comem no chão, e veem televisão no chão. Claro. Aqui o Ocidente sempre foi bastante diferente. A dança traz-nos isso, portanto, a dança traz-nos essa ligação ao elemento terra. O sairmos daqui e levarmos com o rio e o mar, que é o que temos aqui, também nos dá e o ar que respiramos aqui dá-nos uma ligação a muitos dos elementos. Eu falo aqui numa perspectiva, eu não diria quase de empresário, porque eu nunca nasci, nunca me considerei com vocação para ser empresário, eu sou empresário por consequência, não por vocação. Eu falo aqui numa perspectiva de alguém que ama muito aquilo que faz e que de um momento para o outro tem uma pessoa amiga como tu e que diz assim, vamos fazer isto. E isto é associar, eu creio que modéstia à parte, temos obviamente provas dadas e cartas dadas nas nossas áreas e quando uma pessoa de muita qualidade como tu me lança um desafio de, vamos juntar a saúde com a dança, a minha reação é imediata de dizer, vamos, portanto, nem penso 2 vezes. A lógica é, para as pessoas nos entenderem, uma das queixas que ouvimos mais em consulta é as pessoas dizerem que estão enferrujados. Este enferrujamento que tem a ver exatamente com aquilo que eu expliquei desta matriz extracelular, portanto este tecido conjuntivo nosso que está tóxico, que está inflamado, que está oxidado, que
depois toca nas faixas e que vai tocar nos tendões, nos músculos e nos ossos, portanto, e vai dar esta sensação de enferrujamento. Portanto, a lógica é oferecer às pessoas um serviço que seja um serviço pensado para que, com benefícios comprovados do ponto de vista científico, naquilo que é o movimento para o corpo humano, portanto, porque se bem se lembram, quando eram australopitecos, iam atrás dos dinossauros, nós corríamos, não é? E agora não corremos porque andamos de carro e estamos parados o tempo todo. Movemos-nos muito pouco e esta não é a nossa genética. A nossa genética obriga-nos ao movimento. Portanto, a lógica foi criar um produto e eu, portanto, sou só uma intermediária e uma fã deste produto, e em que possam estar profissionais, que são profissionais de saúde, nesta vertente em que estão a beneficiar a saúde das pessoas. Portanto... Eu diria que tu és uma fundadora deste projeto, a ideia partiu nossa e a questão é, isto é muito importante, eu lancei depois este desafio, nós dentro da nossa equipa, como te disse, temos vários tipos de professores, portanto temos professores de sistema, isto também para as pessoas perceberem um bocadinho e não terem aquele receio de, eu nunca dancei na vida e de repente vou levar com uma aula extremamente técnica de dança. Sim, e, portanto, claro, não é esse o objetivo. Não quer dizer, atenção, que a capacidade técnica da Ariane não seja muito elevada, porque é, e dá aulas extremamente complexas, mas aqui a ideia de lançar... É a adaptabilidade. É a capacidade que a Ariane tem Sim. E que demonstrou aqui durante os vários anos que tem trabalhado cá, que efetivamente existe uma capacidade muito grande da professora de adaptar completamente e que desenhou uma aula, certo. Andou estes meses a preparar uma aula específica para este fim. E o fim é uma coisa, saúde. Saúde, que é engraçado, tu vês aqui na parede, quando um dia cá vier e nós dizemos ali Peace, Love, Unity and Having Fun. E a última frase, Having Fun, para mim é uma das chaves da saúde. Claro. Que acho que as pessoas esquecem muito de se divertir. Felicidade. E a lógica de se promover uma atividade física deste género é exatamente para permitir um pouquinho, como eu já disse, esta sociabilização, este riso, esta autoestima e autoconfiança, porque vem de uma parte hormonal, porque eu quando me estou a rir e quando estou a fazer com que a pessoa esteja aqui, vá fazendo uma coreografia, por exemplo, eu rio-me dos disparates que irei fazer nas coreografias, porque ela vai mandar para a esquerda, eu vou para a direita, certeza absoluta. Mas isso também faz parte, isso é terapêutico e é benéfico. E, portanto, queria-vos agradecer. Obrigada. Obrigado. A vossa Eu quero paciência. muito agradecer à doutora Ana Moreira o facto de nos ter lançado este desafio e de tentarmos lançar pela primeira vez algo de dança desenhado para a saúde, que estará sempre ligado à Ana Moreira e que acho que toda a gente que vai passar por aqui te vai comentar de certeza que teve uma experiência incrível. Muito bem. Portanto, a proposta e o desafio é explicar, depois de explicados os benefícios físicos e emocionais, psicológicos e até a nível mental de todo o movimento, que conhecessem a parceria que fizemos a partir do Centro de Medicina Integrativa com o espaço do Max, o espaço MXM, que é um espaço na cidade do Porto. Quem não é do Porto, venha ao Porto e vem fazer uma aula. Nem nada. Mais nada! E, portanto, esta parceria implica que venham, façam uma aula, conheçam os professores e que com isto, com esta publicidade do movimento, se possa levar à melhoria da saúde do ponto de vista integrativo, que é a mesma coisa que dizer do ponto de vista holístico, ou seja, global, em todos os 3 campos que nós atuamos, físico, emocional e mental. Portanto, Max, muito obrigada. Muito obrigado. Por maturares e do Ariane a mesma coisa. Obrigada. E não se admirem de para o ano estarmos, imaginem, a Ariane estar aqui no centro, eu estar a falar na mesma e é a doutora Ana a dar aula de dança. Isto aqui é muito, muito provável. Eu prometi para o próximo direto será com prática. Claro, Exatamente. Venho com fazer uma a prática da Acho aula de muito dança. bem. E vocês é que vão ver de onde é que vem o meu instinto latino. Então, foi um prazer. Muito obrigada por estarem aí. Obrigada a vocês por terem aceito o convite e o desafio.